Olá, pessoal. Quem fala aqui é o professor Robson. Como vão vocês? Ah, Vamos dar sequência aqui à nossa segunda aula do curso do AutoCAD básico, o 2D, tá? Vamos continuar onde a gente parou. Eu tô aqui com o meu modelinho, meu arquivo pronto, né? Que a gente foi construindo no decorrer da primeira aula. Agora a gente vai conhecer um pouco das ferramentas de visualização, que é o Zoom, tá? Zoom muito utilizado no AutoCAD para a gente poder aproximar, afastar, mover a página e etc e tal. O mouse, ele tendo o scroll, que é a rodinha, né, aquela rodinha entre os dois botões, o da direita e da esquerda, ele facilita muito a vida do usuário. Por quê? Porque, como eu já disse na aula anterior, né, se você rodar a rodinha para cima, você aproxima, para baixo, você afasta. Clicando e pressionando a rodinha do mouse vira o pan, que é a mãozinha que para onde você pode movimentar a folha, né? O espaço gráfico do AutoCAD. Aí, agora entra umas ferramentas do próprio AutoCAD através aqui do scroll, da rodinha do mouse. Por exemplo, eu não estou em comando nenhum. Se eu clicar duas vezes com a rodinha do mouse, um clique duplo, ele vai dar um zoom extend na tela, ele vai mostrar tudo que está desenhado. Reparem só, veja só, vou clicar duas vezes com a rodinha do mouse. Ó. Ele estendeu tudo que estava na tela. Por exemplo, eu vou criar um círculo aqui. Ó. Olha lá, eu não estou conseguindo ver a parte desse círculo, né? Então, para eu poder visualizar ele inteiro, eu clico duas vezes com a rodinha do mouse. Olha lá. Já consigo visualizar tudo que está desenhado na tela. Aí aproximando e afastando, rodando ela. Então o scroll, a rodinha do mouse é super importante para a gente poder estar usando no decorrer da criação dos nossos projetos no AutoCAD. Tá? Além de você encontrar essas opções que eu disse, né, rodando para cima, aproxima, para baixo, afasta, clicando e pressionando a rodinha, o scroll vira o pan, ali a mãozinha para você levar a folha, clicando duas vezes com a rodinha do mouse, que ela clica também, ó, ele vira o zoom extend. Você também tem as ferramentas de zoom pelo teclado. Por exemplo, se você digitar assim, ó, Z de zoom, enter. Aí, por exemplo, você vai dar um window, digita lá o W e enter. O window é zoom de janela. Então, eu clico o primeiro ponto, abro uma janela, clico o segundo, ele vai aproximar só naquele detalhe. Olha só que bacana. Vou fazer de novo. Z de zoom, enter. Aí eu coloco o W de um window, enter. Clico o primeiro ponto sem pressionar o botão do mouse. Abro a janela onde eu quero visualizar e clico o segundo ponto. Aí automaticamente ele já aproxima. Se eu quiser visualizar agora tudo que está desenhado na tela, também pelo teclado dá, ó, Z, Enter e Enter. Eu fiz Zoom Extend. Eu digitei Z, Enter e Enter. Eu estendi, que é a mesma coisa que eu clicar duas vezes com a rodinha do mouse para poder mostrar, visualizar tudo que está criado, desenhado aí na nossa tela, tá? Então, com essas ferramentas que eu abordei até agora, pessoal, eu vou apagar tudo que está desenhado. Já dá para a gente iniciar e criar uma planta baixa de um projeto, de algum arquivo. Por exemplo, eu vou fazer um desenho aqui básico de, vamos dizer assim, umas paredes e um dormitório. Então, eu vou criar aqui o comando linha, clico o primeiro ponto, aí eu vou determinar o valor. Eu vou fazer agora na medida exata, eu vou trabalhar em metros. Então eu vou colocar aqui, ó, 5.00. Enter. Ah lá, aonde deu, ó. Vou dar um ESC para soltar. Desse primeiro ponto aqui a esse segundo ponto, eu tenho 5 metros aqui de parede, tá? Então, eu vou voltar, vou apagar e vou fazer de novo. Olha lá, linha, primeiro ponto, o outro está ligado, 5.00. É o ponto, não a vírgula que a gente usa, tá? Dou Enter, beleza. Quanto que vai ter agora lá? Se aqui tem 5 metros, aqui eu vou fazer um 7. 7, ok? Aqui 4. Vou subir aqui com 3. Vou fechar aqui com 1. Aqui eu encontro o ponto para soltar, lembra lá da primeira aula, o ESC.
eu tenho umas paredinhas aqui, ó. Então, essa minha parede, ela tem uma distância de 5, 7 e assim por diante, né? Eu vou colocar as dimensões aqui, ó, só para vocês terem uma ideia de quanto que tá. Vamos ver se quanto que vai ficar essa cota. Olha lá, 5, 4, 1, aqui até aqui 3, 4 e 7. Mas claro, que acontece o que, pessoal? Essas cotas estão grandes, a seta grande, linha de chamada, linha de cota. Então a gente vai configurar isso tudo no decorrer do curso. Isso é mais avançado, é lá para frente, tá? Eu vou apagar elas aqui agora, né? Clicando em cima dando delete. Só foi para vocês terem uma base, uma noção de como que é. Agora eu vou criar as paredes desse nosso ambiente, né? Ele é um ambiente de 5 por 7 e tal. Dá para fazer uma porta, tudo mais, aí a gente vai fazer nesse ambientezinho aí. Então, o primeiro passo agora é eu acessar a ferramenta Offset, que é cópias paralelas. Super importante, hein, pessoal? Vamos prestar atenção bastante nesse comando aqui agora, tá? É só uma questão aqui. Paredes externas têm um determinado valor e internas outro. Aí vai de cada arquiteto, de cada engenheiro. No meu caso aqui, eu vou usar as paredes externas com a dimensão de 0,25, tá? E as internas de 0,15. Então, para isso, eu vou acessar o comando Offset. Lá, pelo Rainbow, lá em cima, no menu superior, no Modify, eu encontro o ícone dele aqui, ó. Offset, ó, se eu parar um tempinho em cima dele, tanto importante quanto o linha é o comando offset, tá? Vamos seguindo, vamos anotando, vamos prestando atenção, porque aqui é sem miséria, tá, pessoal? Vou mostrar mesmo todas as ferramentas do início até o fim para você aprender sem dúvida, sem questionamento, tá? Comando offset. O atalho do comando offset pelo teclado é o O e o Enter. Eu vou fazer aqui algumas vezes, vocês vão pegar a manha disso daí, tá? Então eu vou fazer as paredes externas de 0,25, então elas vão ser para fora, né? Então eu acesso a ferramenta Offset, presta bem atenção a partir desse momento, ó. Offset pelo ícone, vou lá em cima nele aqui, ó, menu Rainbow Modify, Offset. Cliquei no ícone Offset, a linha de comando vai me vir com uma questão, como sempre, a linha de comando é o coração do AutoCAD, então ela está me dizendo lá, Offset, especifique Offset Distance, quanto que é a distância que eu quero de uma linha para outra, numa cópia paralela, a distância que eu quero é de 0,25, então eu vou digitar 0,25, vou dar o Enter, aí ele vem com uma outra ação, especifique, lá, Offset, select objeto a ser copiado. Qual é a linha que eu quero copiar? É essa linha que eu quero copiar aqui, ó. Aí, na linha de comando, ele vai me dizer, especifique o lado, side, para que lado que eu quero ir. Ou pro de dentro ou pro de fora. Eu vou aqui, ó, pro lado de fora. Aí, cliquei. Vou repetir novamente, tá, pessoal? Vou lá de novo, então, galera. Mas só que agora eu vou pelo teclado, né? Então, eu vou digitar, ó, O e Enter. Linha de comando aqui, o prompt vai me dizer, ó, offset, specific offset distance. Então a minha distância é 0,25, dou Enter. Aí ela vai me dizer, ó, offset, specific, selecione objeto. Qual que é o objeto? O objeto é esse. Aí ela vai me dizer lá embaixo de novo, ó, especifique o ponto ou side aqui, ó, lado, side. Então eu vou para cima. Aí eu cliquei. E ele já continua, ele permanece no offset no valor. Se eu clicar em todas as paredes, ele vai mantendo o valor de 0,25. Olha lá que bacana. Tá vendo? Vou apagar. Dá um delete. Ó. Selecionar as linhas. Vou dar um delete. Aí eu vou de novo. Pelo Rainbow. Aqui em cima. Ó. Offset. Clico no ícone. Ele diz. Olha a sequência do comando. Acessou o comando. Aí você vai especificar a distância. 0,25. Enter. Clicar em cima da linha. E clicar para onde você quer a cópia. Simples assim. Aí você cria a cópia paralela. ESC para sair do comando. Olha que bacana.
Tá certo? Então, esse é o comando offset. Aí acontece um detalhe aqui nessa planta, né? Olha o que aconteceu aqui. As paredes não estão externas se encontrando as linhas. Como que a gente pode resolver isso daqui, ó? Galera, isso é muito simples. Para isso, você vai ter o comando chamfer numa distância 0, 0. Ou você pode usar o fillet também com a distância 0, 0. Olha só que bacana. Então, para isso, você vai acessar também no Modify. Olha como nosso curso já está se adiantando, se movimentando, assim, partindo de um básico para uma coisa já mais avançadinha aí, né, galera? Partindo aí para a gente poder acrescentar cada vez mais com mais informações, sem muita enrolação. Tá? Então, vamos utilizar nesse caso aqui o comando fillet. O comando fillet, ele cria cantos arredondados com valor em raio. Se a gente manter um raio no valor de 0, ele vai fazer o canto vivo, fechado aqui. Repara só, o comando fillet, ele tá aqui, ó, fillet, ó, modify, fillet. Aí você tem uma setinha do lado dele, ó. Tem outros também, o chamfer que eu comentei e o blade cover. Então vamos conhecer aqui primeiro o fillet. Vou dar um tempinho em cima dele para vocês verem como é que é o funcionamento dele ali, ó. Ele aparece o fillet e mostra lá, ó, o canto arredondado. Tá vendo? Em vermelho ali. O atalho do fillet pelo teclado, qual que é que vocês imaginam? Se o L é o linha, o O é o offset, o fillet é o F. Então eu vou digitar aqui, ó, F e Enter. Aí, linha de comando diz lá para mim, ó, fillet. Sempre de olho lá na linha de comando, ó, fillet. Selecione first objeto ou undo, polyline, raios, trim ou multiplier. Dentro do comando fillet a gente encontra outros comandos também, que é o canto arredondado, trim, coisa e tal. No nosso caso, o fillet, o valor do raio aqui tá 0. Percebo aqui na linha de comando, ó, 0. Então, se eu clicar, ó, nessa linha e nessa linha, ele vai fechar o canto vivo. Vou dar o Enter. O Enter, ele repete qualquer comando, ó. Dei o Enter, cliquei aqui os 2 pontos. A barra de espaço do teclado também serve como Enter, ó. Aí cliquei nas 2 linhas, fechou, ó. E aqui, será que vai rolar também? Rola também, ó. Se eu clicar nas linhas externas, ó. Se eu tivesse feito diferente, clicado nas linhas externas, ele ia fazer para o outro lado. Tá vendo? Eu vou dar o Ctrl Z aqui para voltar. Tudo que eu fiz essa ação. Opa, não tanto. Aí. Aí eu vou repetir o comando, mas só que agora eu vou colocar um valor em raio para vocês verem qual que é a diferença. Ó. F de fillet, Enter. R de raio. Olha a diferença aí, eu digitei o R depois do F e o Enter. Agora eu determino um valor de raio. Vamos colocar aqui, ó, de 50 centímetros, 0,50. Isso aqui é só para vocês terem a noção do que acontece, ó. Enter, clico nas 2 linhas, nessa e nessa. Só que acontece, ó, ele fez um canto arredondado. Ele criou aqui um círculo, uma linha, um círculo entre as linhas, usando o comando fillet. Mas não é isso que eu quero. Eu quero encontrar os cantos vivos. Então, utilizando o valor do raio de 1, quer dizer 0, desculpa, ele vai fechar e fazer um canto vivo. Então, eu vou lá, ó, F de fillet, Enter, R de raio, Enter. O valor do fillet agora, ó, 0, Enter. Aí eu clico nas 2 linhas, ó, nesta e nesta. Aí ele fez o canto vivo. Desse lado aqui também. Aqui, Enter para repetir o comando. E assim eu vou clicando na linha. Eu vou dando Enter. E vou... O botão da direita do mouse também funciona como Enter. Clicou o botão da direita. Vai clicando nas linhas. Aí. Que maravilha. Agora eu preciso fazer... Aqui tem 5 metros. Eu vou fazer só uma paredinha aqui. De 3 metros para dentro. Então, para isso, eu vou usar o comando offset. Então, O, Enter, aí 3 metros, Enter, dessa linha para dentro. Lembra que eu falei que as paredes externas eram de 0,25, as internas 0,15? Eu vou fazer essas aqui de 0,15. Vou lá, ó. O, Enter, 0,15. Clico na linha e clico para onde eu quero a cópia. Olha que maravilha.
Vou traçar aqui, ó, uma outra linha reta. Aí eu vou dar um offset, ó, 0,15 dessa linha para cima. Olha que bacana. Ah, professor, agora nesse canto aqui eu posso fazer um fillet? Com certeza. Olha só, fillet, o raio você confere lá, o valor tá de 0. Se você precisasse colocar um valor de raio, você digitaria R e Enter o valor de raio e clicava nas linhas e ele fazia o valor com a curva que você colocou. No meu caso, eu quero fazer um canto vivo, então eu vou clicar nas linhas direto com o valor de raio 0. Nessa linha e nessa linha, fechou. Nessa linha e nessa linha, fechou. Aí acontece o que agora? Mais um comandinho super importante aí. É a ferramenta aparar. O trim. Reparem aqui, galera. Ó. Essa ponta aqui está aberta. Essa ponta aqui também está aberta. Então, para a gente poder abrir essas linhas, você vai utilizar a ferramenta trim. Aparar. O trim, ele está localizado aqui também no Rainbow Modify. Aqui, ó. Trim. Aparar. Junto do trim você vai ter lá o trim e o extend, mas no caso a gente vai ver o trim. Pode reparar que o ícone dele, olha que bacana, tem uma tesourinha, olha lá, aparece ele aqui nas portas, ó. O atalho dele pelo teclado é TR. Então, olha só como é que ele é muito simples de utilizar, ó. Eu clico no ícone aqui, ó, trim, dou enter e clico na linha que eu quero cortar. Aí automaticamente ele corta. Tá vendo? Eu vou dar um Ctrl Z para voltar. Pelo teclado, ó, TR, Enter 2 vezes. Aí eu clico na linha que eu quero cortar. Muito fácil, né, galera? Olha só esse comando aqui, ó. Olha como que eu posso fazer. Vou usar aqui de exemplo. Eu vou arrastar a plantinha pro lado, ó, traçar uma linha reta para cá e outra para cá. Eu quero aparar essa e essa ponta, né? Se eu clicar em cima e der um delete, eu deleto ela inteira. Mas se eu fazer a ferramenta trim aqui, ó, trim, enter, clico na linha, eu aparo. Clico na linha, eu aparo. Muito simples. Então vocês viram que com 3 comandos a gente criou essas paredes aqui no AutoCAD. Comando linha, comando offset, comando fillet e o comando trim. Na verdade, 4 comandos, né? É isso aí. Agora, na próxima aula, galera, a gente vai ver como é que cria as portas, a janela e o layer, tá? Então, não esqueça de ativar o sininho, se inscreva no canal para receber as notificações de todas as próximas aulas que a gente for criando aqui no canal, tá? Faz parte aí do nosso grupo, compartilhe esse vídeo e espero ter ajudado aí vocês mais um pouquinho nessa segunda aula de AutoCAD 2D. Vejo vocês na próxima aula. Até mais.